A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa, louvarmos, adorarmos e bendizemos o nome do Senhor. Os dias, eles cada vez mais eles são abreviados em relação à nossa liberdade. É bom que você aproveite esse tempo de poder, de uma maneira tranquila, ter contato com o Senhor, falar com o Senhor, em nome de Jesus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Perseguições, parte 2. Como dissemos na semana passada, o termo perseguição possui diferentes significados, mas aqui o que Jesus está falando é sobre a intolerância de grupos religiosos. Em especial, no caso deles, judeus, no nosso caso, os cristãos. Falar de Jesus, ou viver como Jesus, acarreta em perseguições. A serpente era astuta, era sutil, e ela colocava armadilhas para seduzir o povo de Deus. Esse é o atributo que Jesus espera dos seus discípulos, porém, sem a malícia da serpente. Nesse versículo que nós meditamos na semana passada, vai falar sobre a questão de nós sermos astutos como as serpentes e simples ou puros como as pombas. Ele quer que nós sejamos sensatos. Sempre diante das situações você tem que ser sensato. Ele também quer que você esteja atento ao que acontece à sua volta, não apenas à sua casa, não apenas à sua família, não apenas à sua vida, mas àqueles que estão à sua volta. Devemos ser astutos como a serpente, mas ao mesmo tempo puros como as pombas. A palavra de hoje tem como título temor de Deus. Temor não é medo. Temor não é querer ficar separado ou longe. Temor é temor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 24 a 33. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 24 a 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela leitura da sua santa e bendita palavra. Tua palavra, Pai querido, que atravessa épocas e eras, é a mesma, é fiel e nos encontra nesta noite. Abrimos o nosso coração ao Senhor
pedindo que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós sejamos instruídos na Tua Palavra. Peço, Pai, que o Senhor me instrua, me capacite a ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Poucas pessoas já ouviram falar de uma pessoa chamada Alberto Magno. Contudo, seu lugar na história da igreja foi muito importante. Não porque ele foi importante, mas quem ele mentoreou. E uma pessoa que foi aluno dele, chama São Tomás de Aquino, no século XIII. Aquino, ele é ridicularizado pelo seu jeito, ele era meio lerdão, meio desajeitado, e as pessoas, os alunos, começaram a tripudiar dele, e colocaram um apelido nele chamado de Boi Mudo, porque ele falava pouco. Quando Magno viu isso, repreendeu seus discípulos e disse: este homem ainda vai ser conhecido como um dos maiores teólogos que já existiram. Alguns séculos depois, ele foi realmente reconhecido como uma pessoa extremamente importante. Ele claramente excedeu seu mestre. Porém, nós lemos no texto, no verso 24, que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Como olhar para uma passagem como essa, que diz que o aluno, ele não excede o mestre, quando nós temos um exemplo como esse, em relação a São Tomás de Aquino e a figura de Alberto Magno? Nós temos que entender, sempre que nós lemos as Escrituras Sagradas, o que a palavra está sendo dita. Primeiro, que Jesus não estava dizendo que o aluno não pode exceder as conquistas do mestre. Pelo contrário, quando o mestre ele ensina bem o seu discípulo, ele tende a amadurecer e saber muito mais do que o seu mestre. É o que eu espero em relação a vocês. Eu tenho toda uma história que começa, o meu cristianismo, ele começa por volta do ano 2000, e a partir do ano 2000 que eu fui batizado, eu comecei a buscar conhecimento do Senhor, até que hoje eu tivesse o meu conhecimento bem mais refinado do que era no começo. E eu tenho a oportunidade de passar para pessoas, sejam mais velhas, sejam mais novas, aquilo que eu aprendi, e o esperado é que vocês façam o mesmo. Jesus Cristo nos Evangelhos, ele diz que nós faríamos mais milagres e maravilhas do que ele, e ele é o mestre. A autoridade sempre está do lado do mestre. Em regra, o aluno não ensina o professor, e sim o professor é que ensina o aluno. Mas por que Jesus gastou dinheiro, gastou tempo com uma instrução tão clara e tão lógica como essa? Nós devemos nos lembrar do contexto que ele estava apresentando. Nós lemos nos versículos anteriores que os fariseus odiavam a Cristo e que ele estaria enviando os discípulos a esses homens. E ele falava que eles eram lobos vorazes e que aqueles homens que eram seus discípulos tinham que estar preparados porque iriam enfrentar pessoas que seriam perseguidoras delas. Ele os alertou para o fato de que eles seriam levados, açoitados, forçados a testemunhar diante de governadores e reis. Eles seriam perseguidos por proclamar o Evangelho. Jesus estava dizendo: eu sou o mestre e vocês são meus discípulos. Vocês sabem como os fariseus me odeiam e eu estou enviando ao meio deles. Não pensem que escaparão desse tipo de ódio, pois se eles me odeiam, eles também odiarão a você, porque os discípulos não estão acima do seu mestre. E a pergunta é: alguém já te odiou ou manifestou algum desgosto por você ser cristão? Alguém já foi hostil a você por causa da sua fé em Cristo? Todo mundo enfrenta rejeição de alguma forma, mas você já enfrentou rejeição por ser discípulo de Cristo? Se não, cabe algumas perguntas. Será que você está vivendo o evangelho genuíno? Ou o seu evangelho... Júlia, senta direito. Você está vivendo um evangelho genuíno? Ou o seu evangelho é um evangelho superficial? Um evangelho que aceita qualquer coisa, um evangelho em que as pessoas aceitam de qualquer forma, é tudo muito tranquilo, tudo muito aceitável.
E eu vejo muitos cristãos genuínos sentados à mesa com pessoas que não são cristãos, discutindo coisas que as pessoas não entendem. E aí a gente vê aquilo ali que parece muito mais um circo, e tem se multiplicado essa questão, 1 contra 12, aí é o pastor contra 12, não sei das quantas, e é o cristão contra não sei o quê, como se aquelas pessoas pudessem entender o que está sendo falado. Apenas cristãos verdadeiros, eles entendem as palavras do Evangelho. Mas será que você está vivendo perto do seu mestre ou longe do seu mestre? Será que você é um cristão genuíno ou apenas um cristão nominal? Nós falamos um pouco hoje pela manhã sobre a questão da proximidade do fim dos tempos. Sinceramente, a gente não tem como saber se vai demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50, 100, 1000, a gente não sabe. Mas os sinais atestam que a coisa está cada vez mais próxima. Independente da segunda volta de Cristo ou não, uma coisa é certa: se Cristo não voltar, você vai morrer. E ao que morrer, você vai encontrar o Senhor. Então, no meu caso, eu não tenho uma expectativa de vida superior a 25, 30 anos. Não tenho. Eu brinco muito com a Rosângela em relação a isso. Não quero exceder 80, 85, ficar aí todo capenga. Não quero, não tenho esse desejo. Deus está no controle de tudo. Mas se a minha expectativa são 30 anos no máximo de vida, diante de uma eternidade, o que é a minha vida? O que é essa eternidade? E nós temos que começar a pesar essas coisas em relação às decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Decisões mais simples ou mais complicadas, decisões que interferem na minha vida apenas ou na vida dos outros. Tenho falado algumas vezes em relação à programação financeira. Você tem que ter uma programação, você não pode achar que não vai ter nenhum problema. Não, você tem que fazer programações. Você tem que programações em relação à sua saúde, em relação à sua vida emocional. Eu tenho 23 anos de casado, e isso aí foi toda uma construção, que não foi uma coisa do dia para a noite. Tem que haver uma construção, tem que haver um cuidado em todos os aspectos, no sentido financeiro, no sentido educacional, no sentido relacional, em todos os sentidos, em especial no espiritual. Será que você é um cristão genuíno ou você é um cristão superficial? Jesus estava dizendo aos discípulos que existe rejeição contra ele por parte dos seres humanos caídos. E essa rejeição, ela deve se estender a você. Se isso não está acontecendo, não é uma coisa de tranquilidade. Algo está errado. Algo está errado. Outro dia eu vi uma propaganda lá: se você nunca trocou o óleo do seu câmbio automático, você pode ter um problema. Você pode continuar andando. E necessariamente você não vai reparar num defeito mecânico aos poucos. Pode ser que de uma hora para outra quebra. E aquilo que é apenas uma despesa simples, ela passa a ser uma despesa longa ou grave. Nós somos chamados a serem rejeitados pelo mundo. Porque não há comunhão entre o mundo e Cristo. Se você está sendo aceito, alguma coisa está errada. A Bíblia ensina em nossa humanidade que nós temos um ódio natural contra Deus. Em cada lugar que eu passo, eu faço exatamente a mesma pergunta: você ama a Deus ou você odeia a Deus? E claramente, independente se a pessoa é cristão ou não cristão, se ela é de uma seita ou não, ela vai falar: não, eu não odeio a Deus. Porque sempre há no coração esse medo, não é temor, este medo. E aí nós, quando lemos as Escrituras, a gente vê que Deus fala, não, Deus, Ele afirma que nós não temos nenhum tipo de afinidade com Ele, e nós poderíamos ler, por exemplo, Romanos 8:7, abre aí. Romanos capítulo 8, verso 7. Ô Joaquim, está muito calmo hoje, o que aconteceu? Isabela, e essa banana voltou. Ah, biscoito. Romanos 8:7. Por isso o pendor é para onde você cai, para onde você tem afinidade. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, os desejos da sua carne, eles são contrários ao Senhor. Eles demonstram que você não é uma pessoa que ama a Deus. Mais um texto para você, Evangelho de João, capítulo 3, verso 20. Evangelho de João,
3, verso 20, diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, nós não queremos ficar perto de Deus, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, as nossas ações, elas são questionadas. Por isso que o papel de um pastor, verdadeiro pastor, é o papel de ser um cara chato. Não é uma coisa que deixa acontecer e deixa à vontade. Não, você está sempre ali, porque você tem que mostrar aqui a luz em diante das trevas. Se você está agindo alguma coisa errada, você tem que ser repreendido, você tem que ser chamado a atenção. Se temos algum amor a Deus em nosso coração hoje, é porque Ele colocou. Naturalmente, não procede de nós. A Menísia, logo no começo, antes do culto, ela falou assim para mim: pastor, eu tenho 2 dúvidas. Ela começou a falar sobre a fé. A fé não procede de nós. Eu não gero fé em mim. Eu não crio uma fé maior em mim. O que eu faço é usar esta fé que Deus deu para mim. E eu faço, através da dedicação nas Escrituras e com a graça do Espírito Santo, fazer com que isso se aumente e se multiplique. Mas tudo procede dele. Tudo foi criado por Ele, para Ele e através dele. Por causa dessa hostilidade natural contra Deus e o seu Filho, nós também enfrentaremos essa mesma inimizade da parte das pessoas. Humilhação e exaltação. Então Jesus disse, verso 25, parte A do versículo: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Em todo o Evangelho, Jesus Cristo, ele mostra: fale como eu falo, faça como eu faço. Apenas repita aquilo que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala: eu não prego com habilidade de fala, com retórica, eu não prego com nenhum tipo de ilustração, não, eu prego Cristo e Cristo crucificado, porque aquilo que eu recebi de graça é isso que eu dou. Jesus não quer que você invente nada, Ele só quer que você faça aquilo que Ele fez. A maioria dos cristãos, ela é batizada após a profissão de fé. E, graciosamente, nós estamos aqui com 4 pessoas sendo preparadas para o batismo. O maior batismo que nós já fizemos. Graças a Deus. Então, esta preparação é algo que acontece após a profissão de fé. No nosso caso, eu não gosto de fazer o batismo automático, assim, vamos lá e pronto. Não, eu gosto de fazer a pessoa entender aquilo, para que ela possa trilhar um caminho de conhecimento e entendimento, e não de fazer uma coisa simplesmente, porque eu estou na igreja, eu quero participar disso ou daquilo. Eu lembro que a minha mamãe, tem 2 anos ou 3 anos, ela congrega numa igreja, e aí nessa igreja é exigido que para que você trabalhe em qualquer coisa, você tem que fazer todo um trabalho e tem que ser aceito pela igreja. E ela estava lá, e ela cantava no louvor, e ela fazia isso, fazia aquilo outro, trabalhava, ela é fiel no seu dízimo, na sua oferta. E aí quando chegou na época dela cantar lá no coral, no final de ano, com todas as músicas ensaiadas, o maestro encanou que ela não era da igreja. E ela ficou brava. E aí o pastor foi conversar com ela, ela falou: não, espera um pouquinho, eu estou aqui na igreja, eu assisto os cultos como todos assistem. Venho muito mais frequentemente que a maioria dos membros que são aqui. Vocês recebem o meu incentivo e a minha oferta financeira a vocês. Quer dizer que, por causa de uma condição da igreja, eu não vou poder participar? Pastor, decida. O pastor criou uma regra de exceção ali, e ela, apesar de estar na igreja, ela não é da igreja, mas ela participa da igreja. São coisas de homens. São coisas de homens. Assim como eu entendo que a pessoa, ela para ser batizada, esse batismo ele tem que haver através do entendimento. Há uma grande parte das pessoas, e não estou discutindo se está certo ou errado, em que batiza as pessoas pequenas. Em vez de ser apresentado, ela é batizada. Isso é uma discussão que ela remonta a séculos dentro da igreja. Não é isso que eu vou trazer. A gente tem que trabalhar o conceito do amor a Deus e ao próximo, uma coisa mais importante, não ficar criando discussões teológicas. O batismo é um tipo de símbolo, mas o que ele simboliza? Entre outras coisas, simboliza a purificação do nosso pecado, e é por isso que nós utilizamos água nessa condição. Mas o batismo é muito mais do que isso. Primeiro, ele é um símbolo. Quando você é batizado, você recebe como testemunha a igreja, a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a figura de Satanás e seus demônios. Todo mundo
está olhando para você e você está confessando e fazendo um voto com o Senhor. Mas o batismo é mais do que isso. O batismo é um sinal da nossa identificação com a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, nós reconhecemos Cristo na sua exaltação, mas também na sua humilhação. Jesus prometeu aos seus discípulos que todos os que são dele participariam da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele glorificados seremos. Glória a Deus. Nós não conseguimos imaginar, e a própria palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente de qualquer ser humano conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Não temos com noção. Hoje a gente estava lá embaixo na nossa comunhão, e aí o Nicolas falando sobre construção, e realmente é isso, mas o que é essa construção diante da vida eterna? O que é essa construção diante de você estar diante do seu Senhor e Salvador, sem dor, sem sofrimento, sem nada, por toda a eternidade? Nós não conseguimos mensurar isso, porque a nossa vida, a nossa visão, ela é uma visão temporal. A gente consegue ver até um certo ponto, até um certo passo. Depois disso a gente não consegue enxergar. É aquela brincadeira que eu já fiz com vocês. A gente consegue entender 100 anos, a gente consegue entender 1000 anos, mas a gente não consegue entender 1 milhão de anos. Ou como os malucos falam, 1 bilhão de anos. Como é que a gente vai entender isso? Não consegue entender. Essa descrição de Paulo, que nós somos co-herdeiros, é maravilhosa. Somos co-herdeiros com Cristo, o que significa que eu e você participaremos da sua exaltação. Nós não temos direito algum à exaltação de Cristo e nem em nós mesmos. Nós não temos mérito algum pela qual mereçamos participar da sua glória, mas pela sua graça nós vamos experimentar essa glória. Aleluia. Antes, porém, nós somos chamados a participar também da sua humilhação. Não tem como você participar da exaltação de Cristo sem participar da humilhação de Cristo. Não são coisas que são separadas, como não você separar a leitura da Bíblia e a oração. Como você não consegue separar dízimos e ofertas. Como você não consegue separar carne e espírito. Como você não consegue separar a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como separar. A humilhação, ela vem antes da exaltação. Se você não quer a humilhação, você também não recebe a exaltação. Que foi hoje de manhã que nós falamos a respeito do conceito de Senhor e Salvador. É legal você querer ser salvo. Se você for perguntar para alguém em qualquer lugar do mundo, de qualquer religião, se eles querem ter uma vida pós-morte abençoada, seja espírita, seja umbandista, seja o que quer, todos eles vão querer algo especial assim. Mas só o cristianismo fala que tem uma rejeição e uma humilhação a partir disso. Antes, porém, nós somos chamados a participar da humilhação de Jesus Cristo. E o Novo Testamento diz que se nós nos recusarmos a participar da sua humilhação, nós não vamos participar da sua exaltação. Logo após afirmar que somos co-herdeiros com Cristo, Paulo afirma, Romanos capítulo 8, verso 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos justificados ou glorificados. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. 12 em diante. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando.
Senhorio de Deus, de Cristo, Cristo como Salvador. Humilhação de Cristo, exaltação, e nós temos que participar de todas essas coisas. Jesus reserva sua glória apenas àqueles que são fiéis, àqueles que recebem a sua humilhação. Como você tem lidado com as adversidades da vida? Você tem recebido isso como uma instrução divina, como um cuidado do Senhor, ou você corre para a murmuração? A grande maioria dos cristãos não aceita qualquer tipo de dificuldade. E hoje pela manhã, acho que foi o Carlos que falou, e as igrejas que não são igrejas amam esse tipo de coisa. Você está indignado com o Senhor, você está em falta de conformidade com aquilo que você gostaria de viver, vai fazer com que você se ire no seu coração e você se afaste de Deus. Os falsos profetas, aqueles que são lobos em pele de cordeiro, eles vão oferecer todo tipo de caminho fácil para você. Deposita um aqui que você vai receber 1000. Vem aqui para a campanha do amor, você está com problema aqui, vem para a campanha do amor, vem para a campanha disso, porque são coisas fáceis. Você está com uma dificuldade na justiça, devendo R$1 milhão, vem aqui e faz essa campanha de 7 semanas aqui, que você vai receber a sua bênção. Gente, se você entrar aí na TV aberta, e você começar a ver a quantidade de canais cristãos ou pseudo-cristãos que tem essa temática, você vai se assustar. Assustar. Graças a Deus eu não tenho TV aberta há muito tempo. Eu tenho internet em casa, eu seleciono o que eu vejo. Mas as pessoas, elas estão sendo inundadas dessa mentira e elas estão vivendo como se isso fosse uma grande verdade. E é um engano. Todos nós queremos participar da sua glória, mas não queremos participar da sua humilhação, sua rejeição e seu sofrimento. É natural até para os cristãos verdadeiros tentar se distanciar do Salvador no que se refere à humilhação. Às vezes pode ser vergonhoso ser cristão. Não há nenhum problema em relação a isso. Você pode sentir esse contexto da vergonha, mas você não pode viver isso, você não pode expressar isso. Isso acontece bastante em idades como, por exemplo, a do Cauã, na idade do Pedro, na idade do Daniel, porque as pessoas, elas querem ser aceitas. As pessoas que estão em crescimento, em formação, elas precisam ser aceitas. E a gente vê a criação de vários grupos, é o grupo dos motoqueiros, é o grupo dos jogadores do Flamengo, é os grupos daqueles que jogam bocha, é o grupo das pessoas que gostam de som, é o clube do Fusca, é o clube disso, o clube daquilo, e as pessoas, elas querem o quê? Aceitação. Porque elas não recebem a aceitação de Deus, porque elas querem viver da forma delas, e elas buscam aceitação em meio a homens. Só que essa aceitação em meio a homens, ela não satisfaz. Nunca você vai ficar satisfeito se você ficar se alimentando somente disso. Jesus disse que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O fato não é que os alunos são inferiores aos professores, nem que os escravos são inferiores aos seus senhores. Mais do que qualquer um, Jesus compreendia que a posição de alguém na sociedade não é o que determina seu valor ou sua dignidade como ser humano. Não é o que você tem, não é o que você sabe, mas é em quem você confia ou aonde está ancorada a sua casa. Falamos hoje pela manhã sobre a questão da âncora. Quando um grande navio, ele vai parar, ele desce aquela âncora que em relação ao navio não é nada, mas aquela âncora, ela se prende no chão e o navio, ele fica preso naquilo lá. Ontem a gente estava lá no parque da cidade, como a gente tem vindo sempre nos sábados, e aí tinha um barquinho encostado lá, e ele estava com o quê? Com uma coisa, uma âncora. E pode bater o vento, o barquinho pode ir, para voltar, mas ele está lá, o barquinho. Em seguida, Jesus disse: se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se Jesus Cristo, que Ele é o autor da vida, se Jesus Cristo, que foi aquele que criou todas as coisas, aquele que governa e reina, Ele foi chamado de Beelzebul, imagina eu e você. Uma das formas pela qual a palavra Beelzebul é traduzida é Senhor das moscas. Então, se você fala moscas, Ele é o Senhor das moscas. E é interessante que lá no Egito teve a praga das moscas.
que é exatamente essa referência, essa pseudo-divindade. Então, as pessoas olham para ele e falam assim, é o Senhor das moscas. Uma outra tradução é o Senhor do esterco, ou das fezes de vaca. Os judeus tomaram emprestado esses termos e aplicaram a Beuzebu com fins de insultá-lo. E aí, essa figura de Beuzebu aqui, ela faz referência literalmente a Satanás. Sabemos que Jesus é o dono da casa. E nesse versículo, ele está dizendo, se ele mesmo, o Messias esperado por mais de 3.000 anos, a segunda pessoa da Trindade, foi chamado de Satanás ou Beuzebu, os discípulos deveriam esperar ser chamados de nomes piores. Mas como você é chamado? Dentro das pessoas que estão no seu meio, você é encontrado como o cara legal, como o cara bacana, o cara joinha, o cara bom, o cara que é inteligente, o cara que é capaz, ou você é chamado como aquele que anda no meio do esterco? Você entende essa contradição de um cristianismo verdadeiro e um cristianismo que é o que as pessoas na sua maioria vivem? E é essa dignidade que devemos esperar se formos fiéis a Cristo, e isso é assustador. Ninguém gosta de ser mal visto. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. 10 e 11. Nós meditamos alguns meses atrás sobre as bem-aventuranças, em que no verso 3 ele fala que é bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. Ele fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E se a lista tivesse parado no verso 9, seria muito legal e muito tranquilo para a gente. Porém, essa lista ela continua. No verso 10 fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Se você é um filho de Deus e você não passa por perseguição, se você não recebe injúria, se você não recebe perseguição e não mentem a respeito de você, você não é bem-aventurado. Entenda que em relação ao reino de Deus, porque os cristãos da igreja primitiva, eles entenderam errado essa história e eles fizeram o quê? Começaram a perseguir esse tipo de coisa. As pessoas começaram a falar, onde tem perseguição, é para lá que eu vou. E muitas pessoas, elas entregavam os seus próprios corpos para serem sacrificados, mas para serem lembrados e honrados. Não é isso que Deus está falando. Na época que a gente trabalhava com batalha espiritual, tinham relatos de pessoas que, diante daquela unção, daquela capacitação, olhavam e falavam assim, eu vou naquele centro de cultura afro, e vou lá e vou afrontar os deuses daquele lugar, como no Antigo Testamento se fazia. E a pessoa ia naquele lugar, levantava clamores, oração, e aí as pessoas saíam mais machucadas do que direito. Deus nunca mandou ninguém criar confusão com ninguém. Ele dá orientações diretas e claras para que a gente possa agir dentro desse mundo espiritual. Mas tanto essas pessoas que eu citei para vocês, como as pessoas do Antigo Testamento, como algumas pessoas que ainda ficam procurando discussões e problemas, eles estão lutando em causa própria. E eles vão arranjar confusão. Eu poderia falar um monte de coisa aqui, citar o nome de um monte de gente, falar o nome de políticos, falar o nome de prefeitos, de pessoas do tribunal, mas para que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu vou sofrer, não porque Deus está mandando eu ser perseguido, porque eu quero criar confusão. Você não foi chamado para criar confusão, você foi chamado para ser uma pessoa equilibrada, sensata, mas uma pessoa que não abre mão dos valores cristãos. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Senhor pela tua graça e pelo teu amor.
Louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado e nos instruído a sermos sensatos. A sensatez, Pai querido, tem faltado nos dias de hoje e as pessoas elas têm buscado conflitos com outros, Pai. Que nós saibamos escolher as batalhas que nós vamos sofrer e viver. Todas elas, Pai, orientadas e guiadas pelo Senhor. Que nós não sejamos soldados que morrem na praia, mas soldados, Pai querido, que até o fim carregam a bandeira do Teu Evangelho para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.